Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane. Essa aula é uma aula para o nono ano do Fundamental 2. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, porque nós vamos usar esse canal o ano inteiro para nos comunicar e para que vocês possam ter acesso ao conteúdo, certo? Então, por favor, se inscrevam. E hoje a gente vai falar sobre funerais e religiões, ok, pessoal? Então, vamos entender um pouco sobre alguns funerais de algumas religiões. Vamos iniciar pelo funeral judeu. Então, como é que funciona o funeral do judeu? Qual a diferença do funeral do judeu para de outras religiões? É isso que a gente vai dar uma olhadinha aqui hoje. Vamos lá. Primeiro, pontos que a gente precisa aprender. Os judeus, eles sempre vão enterrar os seus mortos, tá? Os caixões dos judeus sempre serão caixões simples. Mortalha branca de linho é sempre a roupa que é vestida no morto judeu. E os judeus são ressurreicionistas. Esses pontos a gente precisa manter na nossa cabeça e lembrar sobre os funerais dos judeus, tá bom? E aí a gente vai vendo outros pontos aqui, mas aqueles lá precisam ser lembrados. Pois bem, a partir do momento que um judeu ele morre, ele vai passar por um banho ritual, tá? Uma lavagem ritual. Esse corpo vai ser limpo e preparado para que ele possa ser enterrado. Em seguida, o judeu vai ser vestido em uma túnica, uma mortalha branca, totalmente branca, sem bolsos, que é para mostrar que não se leva nada dessa vida. E também é branca porque, como houve o banho ritual de lavagem, de expiação, é uma demonstração de que o corpo foi purificado, certo? Então, nós vamos ter a primeira parte do ritual, a lavagem do corpo. Depois a gente vai ter os caixões de judeus. Como eu falei no início da aula, os enterros dos judeus são bem simples, independentemente da classe social a qual pertencia essa pessoa. Então, os caixões de judeus normalmente são assim, simples, de madeira, sem enfeites, sem adornos, não demonstra em nenhum momento a qual classe social essa pessoa pertencia. Ricos e pobres ou milionários, eles são enterrados assim, em caixões simples, independentemente da quantidade de dinheiro que essa pessoa tinha. Porque os judeus acreditam que a morte ela é um nivelador universal. Então, nesse momento, eles gostam de simplicidade, certo? Vamos para o nosso próximo ponto, que é o enterro do judeu, né? O judeu, preferencialmente, ele gostaria de ser enterrado diretamente na terra, mas algumas denominações vão aceitar o caixão simples, né? Então, a pessoa está ali enrolada e é toda enrolada no pano branco, não fica nada à mostra. Depois que a pessoa passa pelo banho ritual e que é colocada a mortalha, ninguém vê mais nenhuma parte do corpo dessa pessoa, nem o rosto dessa pessoa vai ficar exposto, né, para que os familiares vejam. Não, não vai. Ele vai cobrir todo esse corpo, porque é um momento de muito respeito. Então, respeitando esse morto, eles enrolam todo ali o corpo do morto, certo? Preferencialmente eles enterram na terra ou no caixão, mas o judeu ele não vai aceitar a questão da cremação, certo? E aí os pés desse judeu devem estar voltados para Jerusalém, apontados para a cidade de Jerusalém. Isso daí já é uma marca desse povo judeu. Outra coisa, percebam aqui ao lado o cemitério dos judeus, tá? Percebam que todos os túmulos eles são iguais. Não há um túmulo maior, menor, mais rico, mais pobre. Todos os túmulos eles são iguais. Isso é uma característica do cemitério judeu, certo? Porque, como eu disse, o enterro do judeu deve ser simples e não deve demonstrar classe social. Então, sendo todos iguais, você não vai saber a classe social dessa pessoa durante a morte. Esse outro desenho aqui, essas pedras sobre a lápide, é um costume que os judeus têm de colocar pedras em cima dos túmulos, das lápides dos mortos, ao invés de flores, porque as pedras são eternas e as flores murcham.
Então é uma homenagem eterna, porque a pedra ela não vai se desmanchar, se desgastar com o tempo ou no mesmo tempo que uma flor. Então é um sinal de respeito pelo morto, certo? Vamos agora falar um pouco sobre o funeral islâmico. Nós vamos perceber que no funeral islâmico tem algumas familiaridades com o funeral judeu. Vamos iniciar aqui. O funeral islâmico ele é rápido, sem choro, de preferência. Tem também um banho de purificação. O morto também é colocado direcionado para Meca e eles também são ressurreicionistas. Eu não expliquei o que é ressurreicionista lá quando eu estava falando dos judeus, mas é aquela religião que acredita que após a morte a alma fica em descanso até o dia do juízo final, onde ela vai ressurgir, ressuscitar, certo? Então, o velório do muçulmano ele é muito simples, ele também é enrolado no pano branco, assim como os judeus, certo? Eles não usam caixão, pouquíssimas vezes você vai ter a utilização de caixão, são poucos. Então, eles costumam deixar o corpo em uma superfície. Nesse caso que está mostrando aí, é no chão. Provavelmente, muitas pessoas mortas deve ter sido alguma tragédia, algum acidente, alguma doença, alguma coisa assim que eu não sei explicar. Mas, normalmente, eles deixam o corpo sobre um espaço mais alto, onde as pessoas possam ali chegar perto do ente querido, mas o ente querido sempre todinho enrolado de branco, certo? Os muçulmanos eles não fazem questão do linho, como os judeus, porque a túnica branca dos judeus tem que ser de linho. Os muçulmanos não fazem questão sobre isso. Os velórios dos muçulmanos também são bem rápidos, não passam de 24 horas nunca, né? Os judeus só passam de 24 horas com um morto em casa, se por acaso a pessoa morrer no dia do sabá, aí ela vai ser enterrada no outro dia, mas normalmente é enterrado no mesmo dia, certo? E os muçulmanos seguem essa mesma regra e também a regra de não chorar. Eles não costumam chorar em respeito ao morto, para que o morto possa ir em paz, né? Não ficar aperreado. E aí os muçulmanos eles vão enterrar os seus mortos também no chão, vejam, em cova direto no chão. E a diferença ainda é que esses muçulmanos eles vão ser enterrados sem caixão, diretamente no chão, pelo mesmo motivo que os judeus, né? Eles seguem o preceito de que do pó viestes, ao pó voltarás, então essas duas religiões elas vão ter o enterro no chão e não aceita cremação, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos para adiante. Aqui, ó, o cemitério islâmico segue o mesmo padrão do cemitério judeu. Veja bem, todo mundo é igual. Você não consegue distinguir quem é de uma família rica, quem é de uma família pobre, porque está todo mundo em patamar de igualdade. Não dá para a gente identificar essas questões, porque para o islamismo a morte ela também vai ser um nivelador, certo? Então vamos aqui para adiante e agora a gente vai falar um pouco sobre o funeral do cristão. E aí eu vou falar sobre o funeral do cristão e eu vou tentar pegar várias vertentes do cristianismo, tá? Não vou pegar uma vertente específica e eu vou falando sobre elas durante o nosso percurso. Bem, o cristão ele vai ter um velório mais longo, é uma prática do cristão. O morto ele pode ser vestido com uma roupa que era dele mesmo, não tem uma roupa específica para que esse morto seja vestido, né? A gente vai perceber que muita gente pede até para ser enterrado com a roupa preferida, com a roupa que ele gostava, com a roupa melhor que ele tem. Então, apesar do cristão também usar a mortalha, também tem mortalha, mas aí é possível ver pessoas com mortalhas azuis, brancas, não tem uma cor específica, como no judaísmo e no islamismo, certo? O enterro do cristão será feito em caixões. Então, como eu ia dizer, o enterro do cristão ele vai ser feito em caixões. E aí esses caixões, eles vão variar de acordo com a classe econômica da pessoa. Se a pessoa é muito rica, você vai perceber que o caixão da pessoa vai ser um caixão muito luxuoso. Se a pessoa é mais humilde, mais pobre, o caixão dela também vai seguir o padrão financeiro que ela tem. Isso diferencia islamismo e cristianismo e isso vai diferenciar o judaísmo
o Islã do cristianismo. Percebam que as outras duas religiões que eu falei anteriormente, independente da classe social que a pessoa tinha em vida, a morte ela vai nivelar todo mundo. Todo mundo vai se enterrar da mesma forma, um caixão simples, enrolado no pano branco, direto no chão, o cemitério vai seguir todo um padrão. E o cristão ele vai fugir desse padrão. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Tá, mas tem uma coisa que é igual nessas três religiões, é que todos três são ressurreicionistas, tá? Então, essas três religiões vão acreditar que após um determinado tempo haverá um juízo final e as pessoas vão ressuscitar para ser julgadas. E depois desse juízo é que haverá aí uma determinação de qual alma vai para qual lugar, certo? Até então as almas ficam no estado de dormência. Faltou o tio aqui de caixões. Vamos lá, pessoal. Mas aqui nós temos os caixões dos cristãos, tá? Pode ver aqui um caixão bem mais simples, um caixão bem mais humilde, de uma pessoa que uma pessoa que vai usar esse caixão provavelmente é uma pessoa de classe social mais baixa, que, né, tem um poder aquisitivo menor. E aqui a gente tem um caixão extremamente luxuoso, todo acolchoado e cor de ouro por fora, que provavelmente vai ser usado por uma pessoa que foi muito rica durante essa vida, né? Não será por uma pessoa pobre. Aqui nós temos o enterro do cristão, né? Veja a diferença. Aqui a gente pode ver que a face da pessoa morta, ela está exposta. Ela pode ser vista pelos outros. Nos outros dois enterros que eu mostrei a vocês, entre os judeus e entre os muçulmanos, não é possível ver a face do morto, né? E outra coisa que os cristãos fazem é depositar flores nas lápides, como uma forma de honrar ou prestigiar ou em memória daquela pessoa. Que a gente viu lá que os judeus colocam pedras, né? Então tem também essa diferença. O cristianismo, ele se inspira, como o cristianismo ele recebe inspirações das religiões romanas, logo após o Constantino aceitar o cristianismo como religião oficial, o cristianismo vai receber muitas influências de alguns rituais romanos. E o enterro, os funerais é um desses momentos em que o cristianismo ele recebe essa forte influência, porque nos enterros romanos, eles utilizavam esses momentos romanos do enterro para demonstrar a o quanto aquela pessoa era rica, o quanto de bens elas tinham nesse enterro, né? Com muito luxo, pompa e circunstância. E o cristianismo, ele traz essa questão, né? Diferentemente do islamismo e do judaísmo, o cristianismo você vai perceber no enterro de uma pessoa, na lápide de uma pessoa, o quanto de dinheiro ela tinha, né? Ou a família dessa pessoa tem, porque isso é um costume do judaísmo, do cristianismo, né? Que para o cristão, a morte ela é igual para todos, mas a questão social no cristianismo ela transcende essa questão da morte como um igualador, né? O cristianismo vai colocar pessoas ricas em lugares melhores, assim, dentro do cemitério, em melhores caixões, em melhores condições de velório, você vai perceber muito rapidamente que trata-se de uma pessoa rica ou de uma pessoa pobre. Então, nesse sentido, o cristianismo ele demonstra, até depois da morte, o cristão é capaz de demonstrar, a família do cristão é capaz de demonstrar a classe social a qual essa pessoa pertencia, deixando claro quem é rico e quem é pobre, certo? Percebam aí as roupas, né, dos mortos. Aqui eu tenho dois exemplos. A pessoa pode ser enterrada com suas próprias roupas no cristianismo. Pode ser enterrada com mortalha, sim, mas também pessoas, inclusive mais ricas, né, as pessoas mais ricas, costumam ser enterradas com suas próprias roupas. Nesse caso do cristianismo, as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, elas normalmente são enterradas com mortalhas, pessoas mais ricas com as roupas suas próprias, né? Agora vamos aqui mostrar um pouco a questão do enterro, do cemitério entre ricos e pobres. Eu trouxe aqui, ó, esse primeiro que é um túmulo de uma família bem rica, dá para você ver que isso é uma construção que demanda poder financeiro, né? Nós temos aqui centralizado no meio uma cova rasa, né? Uma cova
no cemitério, onde cava-se, enterra diretamente no chão. Normalmente que as pessoas que são enterradas em covas rasas no cemitério são pessoas que não têm túmulo da família, né? Realmente pessoas humildes. E essas covas rasas, elas são, nos cemitérios, normalmente usadas por várias pessoas diferentes, né? A pessoa vai lá, enterra, depois enterra outra pessoa, tira aquele osso, enterra outra pessoa, é muito comunitário. E aí a gente tem agora também no cristianismo a questão dos cemitérios em formato de parques, que é esse aqui, ó. Que aqui, nesse sentido aqui, ele vai se aproximar um pouco do cemitério dos judeus e dos islâmicos, porque aí é todo mundo, os túmulos são todos iguais para todos, é cova rasa para todo mundo. Entretanto, mesmo colocando assim de forma igual, esses cemitérios em formato de parque no cristianismo ainda são cemitérios caríssimos, né? São cemitérios para pessoas que têm dinheiro. Então, nesse sentido aqui, quando você olha para o cemitério parque, você sabe, ali não tem ninguém que seja de origem muito humilde. Todo mundo ali é de classe média para cima, porque é muito caro. Então, aparentemente fica todo mundo igual, mas não é todo mundo igual, certo? Porque aí só vai a família, só quem é enterrado aí é pessoas que tem uma família que tem dinheiro. É caríssimo ser enterrado no cemitério parque. E aqui tem um exercício de vocês. Mas esse exercício eu vou passar na sala de aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Qualquer dúvida vocês me perguntam em sala de aula, eu estarei pronta para responder. Peço de novo que vocês se inscrevam no canal, é muito importante. Se você é professor e está usando essa aula, vai usar essa aula, por favor, peço que seus alunos se inscrevam no canal, é muito importante para o ensino religioso. E no mais, pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima aula.